Muito boa noite, senhores espectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa à luz do Espiritismo. Como prometido no programa passado, iremos tratar do processo reencarnatório, reencarnação e espiritismo. Connosco temos o convidado de todas as quartas-feiras, o Coronel Costeira. Muito boa noite, Sr. Coronel. Depois de nós termos abordado o tema medicina e espiritismo, nada melhor do que abordarmos este tema sobre reencarnação, muito por conta até da relação que existe com o processo reencarnatório. Esta lei é estritamente espírita ou pertence à humanidade? Não, esta lei é tão antiga como a humanidade, porque é evidente que uma coisa é as pessoas terem interesse e debruçarem sobre a investigação e sobre a pesquisa. Outra coisa é as pessoas não terem interesse nenhum e deixarem que as coisas corram ao sabor das conveniências, ao sabor de um materialismo doentio e nem sequer chegar a ser dialético, porque estamos a falar de pessoas religiosas e não propriamente, ou como pessoas religiosas, não propriamente, daquela minoria que não acredita em nada nem nunca acreditará. Ora, nunca acreditará no sentido, digamos assim, do conjunto idealista que a compõe, porque certamente que, tarde ou cedo, os elementos que seguem esse curso filosófico sairão dessa crença e serão obrigados a acreditar que, de facto, Deus existe e, portanto, há uma série de leis que comandam toda a vida no universo. Desde muito antigamente que essa situação de nascer de novo, porque reencarnar é voltar a encarnar e voltar a encarnar é voltar a nascer, que isso é uma realidade. Jesus veio de alguma forma dar uma outra dimensão. Algumas ideias esparsas que existiam antes dele. Nós vamos encontrar isso na Grécia, na cultura grega, quando se definiu a reencarnação, de certa forma, como um metempsicose, ou como o nascer punitivo, quer dizer, a pessoa voltar à Terra punida por Deus em corpos animalescos, em corpos animais. O que é um absurdo, porquanto nós próprios homens atrasados não temos nenhuma intenção, poderá alguém, enfim, fora da sua raciocínio normal, não temos dúvida em não permitir que os nossos filhos, depois de atingir um patamar de cultura, voltem atrás para começar do zero. Portanto, isso não é connosco, como é que seria com Deus. Então, essa cultura da metempsicose que vigorou no século V, de Péricles, já vinha de antes, porque eram ideias que se arrastavam nas culturas da Antiguidade. Essa ideia da metempsicose caiu praticamente como um absurdo completo quando Jesus veio dizer, e João repete essa realidade, que que nós tínhamos que nascer de novo, pela água e pelo Espírito, porque o nascer da carne é carne. Aparece aqui a referência a nascer da água, nascer da carne, nascer de novo é nascer outra vez, portanto, se é nascer da carne, é encarnar de novo ou é reencarnar. Isso é uma verdade que Jesus estipulou como, digamos assim, uma das normas da vida, da justiça divina, embora, claro, muita gente não entendesse essa questão. Quando Jesus fala, a propósito da visita dos seguidores de João, que ele era a reencarnação de Elias, ele abre a porta a esse entendimento mais profundo. Quando no Monte Tabor desce e os apóstolos perguntam, então, mas dizia-se que Elias viria primeiro, não veio, e ele acaba por esclarecer que veio, não conheceram, referentes a João Batista. Portanto, Elias voltou à Terra, nasceu de novo como João Batista. Portanto, era um princípio da lei, mas evidentemente que naquela altura a cultura era reduzidíssima, praticamente nula no sentido geral da população. Claro, havia algumas figuras, algumas pessoas colocadas bem na sociedade, que era quem era dada a cultura, mas nós vamos encontrar, por exemplo, Moisés não era completamente analfabeto, quer dizer, mas foi preparado para ser faraó, quer dizer, os conhecimentos teóricos, os conhecimentos da prática, da vivência, foram ministrados, mas não aprendeu a ler nem a escrever, não há nada que nos diga que ele tenha deixado algum escrito. E, portanto, Moisés também não tinha uma cultura adquirida por grandes pensadores que acompanhavam os filhos dos faraós, ou da corte, mas não tinha uma cultura, como hoje podemos dizer, saber ler, escrever e contar, não tinha isso. Havia quem se encarregasse dessa tarefa. Portanto, estamos a ver que, de facto, Moisés estabelece quase que o pino da evolução no mundo
no mundo primitivo, a passagem para o mundo de expiação e provas. E Jesus vem esclarecer muitas dessas coisas, muitas dessas normas, dessas leis. Portanto, é uma lei antiquíssima. A evolução do ser humano está-se nos dois patamares, o patamar físico e o patamar espiritual. O princípio espiritual que vai progredindo, que vai evoluindo, depois por, digamos assim, por paralelismo, a gente vai encontrar essa evolução animal, é feito sempre de experiências sucessivas, do princípio espiritual até à sua individualização. E o aperfeiçoamento que, depois da individualização conseguida, portanto, enquanto nasceu do espírito em si, individual e consciente e ser racional, a partir daí é a evolução consciente, a evolução produzida pelo esforço, pelo trabalho pessoal de cada espírito, em sucessivas experiências, em sucessivos patamares de experiências diferenciados uns dos outros, até que, de facto, atinjam a perfeição em Deus de novo. É partir para voltar à casa do Pai, como se fosse a parábola do filho pródigo. Portanto, a reencarnação é antiquíssima. Refiro, de novo, que não tem nada a ver com a metempsicose. Ou, por outra forma, a metempsicose não tem nada a ver com a reencarnação. Não é possível acreditar. Mas há ainda quem acredita, com certeza que há. Os indianos acham que as vacas são animais sagrados porque, previsivelmente, muitas delas serão a reencarnação de familiares que voltam à Terra pelo castigo divino. Mas isso é um absurdo, porque Deus é bom, Deus não é castigador, não é julgador. Perante tantos relatos do Evangelho sobre a realidade da reencarnação, quais serão as razões para que as religiões cristãs se recusem a falar sobre este assunto? Olha, tem que, desde logo, separar duas coisas. Primeiro, Jesus não criou nenhuma ideologia. Ele trouxe ao conhecimento dos humanos a boa nova do reino. A boa nova do reino. E nós dizemos a boa nova de Jesus porque ele foi o portador dessa boa notícia, das notícias da vida continua, da morte não existe, de toda essa esperança que de alguma forma não existia, porque as pessoas tinham um pavor da morte, como ainda hoje têm. Aliás, o afastamento dos ideais do Cristo fazem com que as pessoas tenham um pavor da morte. Então, ele veio trazer a boa nova do reino. O meu reino é deste mundo, a boa nova do mundo espiritual. Isso é que ele veio trazer. E, portanto, quer dizer, a separação entre aquilo que era o poder espiritual, digamos assim, a projeção evolutiva espiritual e a projeção material, sempre esteve em contraponto, devia estar em conjugação. Quer dizer, nós devemos aproveitar a evolução cultural física ou material para também, progressivamente, evoluímos espiritualmente e, inclusivamente, a evolução espiritual influenciar a evolução material. Mas não foi assim, quer dizer, os interesses imediatos, os interesses de castas, os interesses de culturas também, de nações, de prepotências, de superioridade, levaram a que realmente se fossem deturpando ou adaptando ao sabor das conveniências. Claro que, até ao século IV, vamos falar assim, o ideal da boa nova do reino, que depois, por arrastamento, se chamou o cristianismo. Aliás, é necessário ver o seguinte. Jesus era Jesus de Nazaré, como Maria era Maria de Nazaré, como Madalena era Maria de Madalena, ou Magdala, Maria de Magdala, ou Maria... Enfim, eram os nomes que na época existiam, portanto não era Jesus o Cristo. Embora, digamos assim, por assimilação dos ideais da profetização ou dos profetas, Jesus fosse considerado o profeta dos profetas, isto é, o médium dos médios, isto é, o Cristo dos Cristos, isto é, o Cristo de Deus. Cristo, a palavra em si, quer dizer somente isso, intermediário. O Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, Jesus, o intermediário de Deus. E, portanto, essa questão do intermediário que Kardec definiu como médium, quer dizer, reduzindo a palavra intermediário para médium, era aquilo que Jesus era o médium de Deus. E médium era Cristos de Deus, Jesus, o Cristo de Deus. E, portanto, não era propriamente assim, foi fundado o cristianismo. Não, ele trouxe a boa nova do reino, que os homens depois disseram assim, pronto, ele é o médium de Deus, ele é o Cristo, então vamos chamar cristianismo e todos aqueles que seguem esse ideal passam a ser os cristãos. Então, até ao século IV, portanto, concretamente até o Concílio de Niceia, onde foi escolhido o Deus dos cristãos, porque Constantino impôs que houvesse um Deus que apresentara ao povo, que se transformasse numa estátua, que realmente o povo pudesse adorar. Mas é a partir dessa altura que tudo vai sofrer uma profunda alteração. Primeiro, porque
o Deus não podia ser homem, o Deus não podia ser da mitologia antiga, antiquíssima, não podia ser homem, Deus tinha que ser o produto, digamos assim, da ligação das mulheres sem pecado, consideradas as virgens, e Deus, o próprio Deus. E, portanto, sendo Jesus eleito o Cristo, ou melhor, o Deus dos seguidores chamados cristãos, então era necessário atravessar uma mudança radical, porque aquilo que vinha à ideia que era o Messias, o ungido, o escolhido, que vinha com uma missão de acordar o povo para as bodas e de o convidar para as bodas, tinha que ser alterado, porque o povo romano, que invadiu completamente os ideais do Cristo, quer dizer, passou-se de talvez uns 14, uns 15, 16 igrejas primitivas para uma totalidade de igrejas proliferantes por toda a parte, dominadas pelos cristãos, em absoluto, dominadas pelos romanos, convertidos ao cristianismo. E isso fez com que aquelas figuras, digamos assim, puras, daquele sentimento do pavor pela perseguição, mas também do testemunho pela perseguição, acabaram por se diluir num conjunto completo de outras igrejas dominadas por os materialistas da véspera. Aliás, nós sabemos que todas as estátuas da mitologia romana foram derretidas em Roma e foi construída uma estátua de Pedro, que ainda hoje está lá no Vaticano. Mas quer dizer, isto para dizer que, de facto, houve uma grande alteração, uma grande deturpação em relação aos ideais da Boa Nova do Reino, do que era considerado, pode considerar hoje o cristianismo. A partir daí começou tudo a ser adaptado ao poder temporal, ao poder material. E mais tarde, não muito mais tarde, passaram a ser os próprios imperadores, os chefes das igrejas, passaram a ser os chefes dos chefes, não é? Depois tomaram o nome de Papa, Papa, que era o que está por cima de todos, o pai de todos os pais das igrejas primitivas. E então passou a ser, digamos assim, uma transformação radical. Não é muito tempo depois que as coisas se tornam inconvenientes para tanta gente que invadiu a igreja, que passou a ser mais cristão do que os cristãos, e então era inconveniente quando no meio das assembleias se levantavam os médiuns para profetizar ou para falar, fossem inconvenientes em relação àqueles que dirigiam as igrejas, que eram romanos, enfim, quer dizer, eram politeístas da véspera, e passaram a acreditar em Jesus Cristo. Isso tudo fez com que fosse proibido liminarmente a comunicação dos espíritos. Foi a primeira grande machadada no cristianismo primitivo, foi essa proibição. Eram inconvenientes os espíritos que falavam através dos médiuns, que falavam através daqueles que antigamente chamavam que tinham espíritos de Piton, mas que eram os médiuns ou os profetas antigos. E, portanto, passou a ser proibida a comunicação dos espíritos. Depois surgia essa questão do facto das vidas sucessivas, do voltar à Terra a nascer, aquilo que motivava a alegria, os cânticos dos cristãos nas arenas, porque sabiam que haviam de voltar, sabiam que haviam de nascer de novo, Jesus o tinha garantido. E, portanto, isto também era inconveniente, porque coartava de alguma maneira aqui o poder temporal, o poder daqueles que se outorgaram os dirigentes em nome de Deus, e isso fazia com que houvesse alguma problemática, algumas questões. Quando a pessoa dissesse, ou o dirigente dissesse, porque assim, porque assado, o cristão sabia que não era porque assim, nem porque assado, porque a lei manda, vige em todo o universo, e, portanto, a justiça de Deus fazia com que, em circunstâncias futuras, seriam mudadas as circunstâncias presentes. E, portanto, havia todo um processo de esperança, não havia aqueles castigos, aqueles perdões pessoais, das pessoas simpatizavam, não simpatizavam, perdoavam, não perdoavam, ou pagavam mais ou pagavam menos. Portanto, há aí uma grande necessidade de acabar com esse ideal. Eu costumo dizer a alguns companheiros, a alguns irmãos sacerdotes, como é que se proibiu a reencarnação ou porque é que se instituiu o dogma da vida única? Exatamente porque era inconveniente, as vidas sucessivas eram inconvenientes, e por dois lados. Primeiro, porque as pessoas que acreditavam piamente na reencarnação não tinham qualquer problema em saber que voltavam a nascer. Segundo, porque aqueles que incorriam em erros graves, nada melhor do que acabar com essa história de voltar à Terra, para pagarem aquilo que fizeram. E, portanto, acaba por aparecer aqui duas situações em que levaram Justiniano e Tidora, que eram os imperadores de Roma na altura do Império Romano do Oriente, a determinar que só havia uma vida e acabar com a reencarnação. E eu digo aos nossos companheiros católicos, mas se não existe a reencarnação nem nunca existiu, não é preciso proibir. Ou não era possível proibir, não existia, por simplesmente. Se proibiu, é porque ela existia, era uma crença, absolutamente. Mas peço desculpa, como é que é possível
Sendo esta lei uma realidade, esconder a verdade durante tantos séculos, sem que ninguém tivesse a coragem de enfrentar estes dignatários da negação da lei? Porque o normativo religioso impunha temor a Deus. Era necessário temer a Deus. As pessoas, os seguidores dos ideais do Cristo, tinham que ser tementes a Deus, tinham que temer as consequências, digamos assim, do questionar essas normas. E então foram ameaçados com o fogo do inferno, com a condenação eterna, com a expulsão do paraíso, com essas coisas todas, que fez com que as pessoas se resguardassem naquela rotina normal. Bem, é melhor estar assim do que para pior. E então foram aceitando, não questionavam. Depois também a falta de cultura. Depois também uma outra realidade. É que toda a religião cristã, o falar sobre Jesus, era falar na sua linguagem, na linguagem do povo, na linguagem nativa, quer no seio dos judeus, quer depois no seio de todas as outras culturas por onde Paulo passou. E Paulo foi o grande obreiro da construção das igrejas primitivas. E, portanto, era na sua língua que as coisas eram ensinadas, que as coisas eram ditas. E quando entra no Império Romano, começa a haver uma grande transformação. Os textos, digamos assim, os ensinos, os ensinamentos, passam a ser dados em línguas que não conhecia o povo. Por exemplo, agora falando do Império Romano no sentido geral, de que somos herdeiros, na questão da latinidade, o que havia era que as pessoas iam, por exemplo, às celebrações, às reuniões de amor, às religiões de esclarecimento, que eram uma cópia, mais ou menos, infiel daquilo que eram as reuniões que Jesus provocava, ou produzia, perdão, e passaram a sair essas reuniões, mas, de alguma forma, não entendiam nada, porque havia o latim, que era a língua romana popular, e havia o latim erudito, não tinha rebuscado, que as pessoas não sabiam, quer dizer, era muito complicado de saber e tal, como passou a haver, digamos assim, o esclarecimento do cristianismo às pessoas simples e humildes, e passou a haver o estudo profundo de Deus, como se fosse possível alguém na Terra dar-se, digamos assim, a estudar Deus, mas Deus é a causa primeira de todas as coisas. Como é que a gente pode, limitados como estamos em toda a capacidade de raciocínio, estudar Deus, a sua natureza, os seus atributos? Isso é um absurdo completo. Mas nós embarcamos nisso. E, portanto, o que aconteceu foi que o povo passou a ouvir aquelas coisas numa língua que não entendia, rebuscadas de uma maneira que eles não compreendiam, e portanto, deixaram de conhecer verdadeiramente a doutrina que Jesus havia trazido à Terra, a boa nova do reino. E tudo isso acabou por fazer com que as pessoas se encostassem nas suas conveniências, não se quisessem preocupar com essas coisas, não quisessem preocupar com a religiosidade, nem se quisessem preocupar em questionar sequer, porque eram ameaçados de pronto se questionassem as verdades estipuladas, estabelecidas pelos religiosos. Até, assim, ao governo absoluto do materialismo imperial sobre as igrejas do Império que se foi estendendo e que depois ruiu fragorosamente. Kardec retoma o tema e coloca-o inclusivamente como sendo uma das leis divinas. Como é que surge esta realidade à luz da razão? É claro que a questão é esta. Quando Kardec começa a investigar os fenómenos que ele primeiro achava que eram absolutamente irreais, absolutamente impossíveis, porque as mesas não tinham cérebro, não tinham massa cinzenta, não podiam dar respostas inteligentes. Quando ele se convence, de facto, dessa realidade, que é uma realidade que atravessa o poder mental de uma forma muito clara, embora os espíritas tínhamos estado muito adormecidos durante muitos anos. Mas, quer dizer, essa realidade do poder mental, da transmissão do pensamento, da comunicação através do pensamento, da comunicação entre os dois planos, foi tão real que ele, no questionamento que foi fazendo aos espíritos, em várias faixas etárias, em vários locais, usando diversos médiuns, muitos deles jovens, porque eram mais seguros, ele começou a constatar que os espíritos contavam as vidas das vidas. E, portanto, ao contarem as vidas das vidas e na justificação plena, racional das coisas, Kardec juntou os elementos e concluiu que, de facto, se vivia várias vezes, ou melhor, que voltava à Terra para várias experiências. E ele, com certeza que, na sua, digamos assim, na sua extraordinária ação de
catalogação ou de compilação das perguntas, uma sequência absolutamente ética, moral, etc., ele começa a seguir a sequência normal, a questionar aquilo que eram as vidas possíveis, a reencarnação, os porquês, os quês e os que se seguem a seguir. E vai acabar por estabelecer, os espíritos assim o comunicam, que é necessário saber a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Abarcando aqui, aliás, há pouco tempo, o Papa Francisco punha a mesma coisa aos católicos, e é que é necessário saber de onde viemos, o que estamos cá, para onde vamos e o que estamos cá a fazer. Que, ao fim e ao cabo, é uma posição muito interessante, porque vai ao encontro daquilo que os espíritos trouxeram há mais de 150 anos, dizendo que é necessário conhecer a natureza, a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Isto é, quem fomos, o que somos e o que seremos, ou o que viremos a ser, segundo o nosso esforço, o nosso trabalho. Portanto, é esta realidade que depois atravessa vários grupos, vários países, onde Kardec busca as respostas e centraliza e codifica-as de uma forma elevadíssima. Portanto, aparece com mais de 100 anos, com muito mais de 100 anos de avanço, uma realidade que a ciência está mais do que cansada de demonstrar. Agora, claro, quem tem faz mais barulho, quem mais aceita a comunicação social, etc., são aqueles que são sempre contraditórios, que dizem sempre mal de tudo, mais alguma coisa. Mas é mais que evidente que, fora da doutrina espírita, fora do movimento espírita, se processam hoje por recurso à hipnose ou, de alguma maneira, a um envolvimento magnético muito profundo, se processam hoje investigações nesse campo. E nós não podemos deixar de recordar que um cientista, um biólogo nórdico, Jørgensen, foi já pelo Papa Paulo VI, e vamos falar, João Paulo II com 20 e muitos anos, ou 29 anos, e depois o Papa Bento XVI com mais 8, e o Papa João XXIII com mais 5, e Paulo VI condecorou esse cientista, esse biólogo nórdico, com a mais alta condecoração da Santa Sé, a Gran Cruz de São Gregório Magno, exatamente pelas investigações que ele fez da comunicação dos espíritos, primeiro. E também face àquilo que os espíritos contavam, e também convocou uma comissão que nomeou, que ainda está em funções. Há aí um problema, no meu entendimento, de divulgação da verdade, para que estudasse a questão da reencarnação, que está absolutamente atual, e que está em marcha para, numa primeira oportunidade, quando as coisas se conjugarem, para ser nitidamente provada e comprovada pela Santa Sé. Mas é a ciência laica, nas investigações da psiquiatria, que é um absurdo, porque se a psique é o espírito, então é a ciência que estuda o espírito, não estuda nada, quer dizer, nem a psiquiatria, nem a psicologia, nem essa psicologia, não sei quantos, não estuda nada disso, porque a psique é a alma, ou o espírito, devia ser nessa área que deviam navegar as investigações. Mas eles foram à investigação da hipnose ou o envolvimento magnético para a questão da memória, que tem levado inúmeros mesmo, talvez milhares ou dezenas de milhares de cientistas na área da medicina a investigar nos seus laboratórios pessoais, que são os seus consultórios, as reencarnações das vidas anteriores. E isso está absolutamente divulgado, absolutamente provado. Interessa de falar nisso? Pá, claro que não interessa, porque os interesses instalados, depois esse comércio absurdo que nós vemos aí fazer de vacinas aos milhões, aos milhares de milhões, para depois não haver, afinal, nenhuma pandemia, nem nada disso, não interessa a esses interesses, não interessa a esses interesses, que essas coisas caminhem nesse sentido da ciência, de conversar sobre o espírito, sobre a natureza, a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Mas quer não, ela está aí na hora a comprovação de que já vivemos juntos. Vamos então pormenorizar um bocadinho mais este tema e permita-me, antes de falarmos de reencarnação, falarmos de encarnação, já que a reencarnação acaba por ser uma repetição da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação ou reencarnação e como é que se dá este processo, como é que se processa esta apropriação do corpo por parte do espírito? Desde logo a reencarnação é uma manifestação da bondade de Deus, quer dizer, a ideia que nos foi incutida de que
pronto, a gente morre e na situação que estiver vai para o inferno, ou vai para o purgatório, de onde dificilmente sairá, porque não tem mais nenhuma hipótese de demonstrar que mudou. Não tem nenhuma hipótese no purgatório. Se não é na Terra, faça aquilo no local onde a gente fez, cá se fazem, cá se pagam. Se não for cá, que as coisas saldem, se retifiquem, como é que a gente pode retificar? Não volta à Terra, como é que pode? Como é que pode sentir aquilo que fez? Como é que pode receber de acordo com as obras? Como é que pode acontecer-nos como fizemos? Não é possível isso acontecer. Portanto, a volta à Terra é uma inevitabilidade da lei divina. E, portanto, o que acontece é que toda a criatura que erra, e todos erramos, ao desencarnar, ao falecer, ao sair do corpo pelas portas da morte física, com certeza que terá, faça a vontade de Deus e a lei, que ter uma nova oportunidade para provar que não voltar a fazer, como Jesus falou. Para provar que não repete os erros. E para, de alguma forma, se libertar desses erros. Portanto, essa é uma manifestação da bondade de Deus. A bondade dos homens, circunscreveu-se durante séculos, agora está a mudar, e vai mudar radicalmente, é que a pessoa, pronto, era inevitável. Errou, mas não sei o quê, vai para o inferno. Quando nós temos, nós homens, quando os nossos filhos falham, nós temos sempre essa arma magnânime de dizer, pronto, vai lá, tenta outra vez, porque eu dou-te outra chance. Nós dávamos outra chance, e Deus não dava chance nenhuma. Quer dizer, a pessoa que fosse, vamos supor, que fosse ao padre e confessasse os seus pecados, estava tudo bem com Deus, e um acidente qualquer, desencarnava, falecia, morria. Ia para o céu, estava em graça. A outra pessoa que não tinha ainda chegado ao pé dos padres para se confessar, morria inevitavelmente sem esperar, ia para o inferno. Mas que Deus é este que permitia uma coisa destas? Aliás, há, por exemplo, uma situação muito, parece até caricata. Nós tínhamos o poder, a possibilidade em combate, batizar os soldados em agonia, perdoar aos soldados em agonia os seus erros, confessá-los, portanto, absolvê-los, dar a extrema unção. Todavia, se por qualquer razão o soldado não morresse, nada tinha valido. Isso não tinha valido nada. E então tinha que voltar a fazer a confissão ao sacerdote. É uma manifestação da nossa justiça limitada dos homens. E, portanto, o que acontece é que nós temos sempre a possibilidade, como disse Jesus, nascer de novo. E foi Jesus que falou. E qualquer pessoa que venha dizer que isto não é verdade, mente, porque se não, está a dizer que Jesus mentiu, ao dizer que tínhamos que nascer de novo. Não tínhamos que nascer, tínhamos que nascer de novo. Ora, se nós já estávamos nascidos, porquê é que Jesus havia de dizer nascer de novo se nós já estávamos nascidos? Tínhamos de nascer outra vez, renascer, ou, se é na carne, reencarnar. E então venha quem vier, seja dos mais altos dignatários das religiões do mundo, que mentem, porque Jesus não mentiu, falou a verdade. E temos que nascer de novo. Então essa questão faz parte da lei. Há quanto tempo é que vai ser, ou quanto tempo não vai ser, onde é que vai ser, ou como é que vai ser. Isso podemos analisar agora na nossa conversa. Provavelmente este programa não chegará. Mas seguramente que é uma possibilidade. Volta. Eu não volto a fazer. Então volta. As pessoas vão à confissão e prometo firmemente emendar, nunca mais tornar a ofender, aquela ladainha que a gente todos conhecemos, porque eu também conheço, também militei mais de 30 anos na Igreja Católica, portanto sei como é que isto funciona. Juro firmemente, juro. O povo às vezes diz que quem mais jura mais mente, e de alguma forma até tem razão. Firmemente emendar-me e nunca mais tornar a ofender. Ora, o que Jesus falou foi, não voltes a fazer. Então está bem, mas não voltes a fazer. Ora, a gente faz tudo outra vez, quer dizer, faz uma vez, faz 50 vezes, repete os erros 50 vezes. Então é bom que a gente perceba que este voltar à Terra é para provar que não volta a fazer. Eu agora não volto a fazer. Claro, chegamos à Terra, face às circunstâncias sociais, aos atrativos, às tentações, à matéria, essa coisa toda, nós não somos capazes de dominar os nossos instintos, dominar os nossos impulsos. Nós não somos capazes de raciocinar, de refletir. E então voltamos a cair. Mas porquê é que a gente volta a cair? Porque não é perfeito. O facto de a gente se arrepender não quer dizer que seja indício de mudança. A mudança, muitas vezes, a maior parte das vezes, vem pela dor. Faça a dor, a gente acorda. E, portanto, o vir à Terra é uma concessão divina de amor, vá lá, como nós fazemos com os nossos filhos. Mais ainda.
porque se reveste de uma evolução espiritual, enquanto para os nossos filhos pode ser de alguma maneira a retoma de um trabalho físico, um trabalho material. Portanto, é essa a realidade que está presente na reencarnação. É claro que tudo isto funciona como uma programação bem elevada. Nós é que fazemos as coisas sempre em cima do joelho, sempre quando as coisas nos colocam é que a gente vai a correr, como é que é de fazer, às vezes tropeça e mergulha e erra. Então tudo isto é um planeamento superior, um planeamento ordenado, que é necessário ter em presença. Quando Jesus atravessou as águas da região de Nazaré em direção ao Parco, e depois face àquela tempestade, quando ele dormia, que amedrontou, que fez com que eles temessem a morte, temessem as coisas da terra. Jesus, depois de criticar a sua falta de fé, levantou-se, abriu os braços e serenou a tempestade. Há indícios muito seguros de que, de facto, em todo o universo, há falanges de espíritos que servem em determinadas áreas, naturalmente até na orientação dos elementos da natureza, dos ventos, dos fogos, das chuvas, de tudo isso, que renova a natureza e que de alguma forma renova ou possibilita a vida. E nós sabemos que no mar, se não houver agitação, não há vida. Se o mar for tudo uma calmaria, não há oxigenação da água do mar, os peixes não podem viver, as plantas não podem viver. E, portanto, toda essa agitação é necessária, é da lei natural, que as águas se agitem. As águas agitam-se por causa dos ventos, os ventos agitam-se e movimentam-se por causa de quê? Há todo um processo de comando, de orientação, de influenciação, que decorre no mundo espiritual, de que nós não queremos ter acesso a ele. Então, há os elementais, aqueles que tratam de orientar os elementos da natureza, que tem um papel fantástico, extraordinário na preservação da vida e também na possibilitação de que haja vida na natureza. Ora, isto é um programa, existe no nível indivíduo. Nós é que... E de que forma é que nós participamos nessa programação? É evidente que nós participamos da programação de acordo com a nossa conduta, não há como fugir. É claro que se nos perguntarem depois de quedas e quedas e quedas, e termos de errar e prejudicar os outros e prejudicar a nós, incorrendo naquela planarização do decálogo, não fazer isto, fazer aquilo, não fazer isto, fazer aquilo outro, foi com certeza que nós nos predispomos a voltar e a fazer tudo isso. Eu não fiz, mas agora eu vou fazer. Ora, essa predisposição é uma coisa. A recepção das condições das características será outra, porque a cada um será dado segundo as suas obras. Mas nós, quando escolhemos sempre o melhor. O rico escolhe ser rico, o pobre escolhe ser rico, o remediado escolhe ser rico. Todos escolhemos sempre a mesma coisa. O rico não soube aproveitar, não soube administrar os bens que lhe foram dados, também quer ser rico outra vez, porque não sabia que aquilo tinha consequências e tal. Então, quer dizer, nós vimos com essa predisposição. Só que a cada um segundo as suas obras. O rico que desprezou os bens, que não os utilizou a favor do próximo, que não os utilizou a favor da sua evolução, não vai poder ter, porque não soube aproveitar. Tem que aprender agora, nas faixas que ele desprezou, como é que as coisas se devem fazer. Ou o que mata e depois morre, por exemplo, palestinianos, judeus, qual é a posição de cada qual em vidas sucessivas? Hoje os palestinianos foram o quê? Hoje os judeus foram o quê? Quer dizer, estas consequências que a gente vê às vezes, toma partido deste ou toma partido daqueles, tem uma origem muito clara, muito evidente. E, portanto, é essa a realidade que nós temos que pesquisar, que nós temos que nos debruçar sobre ela. Erramos, mas voltamos à Terra com essas condicionantes. Se eu, seguramente, desencarnei fazendo mal a mim, fisicamente no corpo ou na alma, ou ao próximo, com certeza que eu vou ter reflexos na vida futura. Se eu abusei e criei doenças graves que me levaram ao desencarne, isso fica gravado no meu corpo espiritual que me acompanha e à próxima vez volto com a doença. É claro que uma pessoa que apanha uma cirrose hepática e desencarna com uma cirrose hepática, em princípio poderá nascer, mas nasce com algum problema de fígado que não cirrose hepática nesse sentido, obtido através do abuso do álcool. Mas pode ser uma hepatite. Perdão-me que o interrompa. Eu estou-me a recordar de uma situação, na altura em que foi feito o referendo sobre o aborto, percebe-se que as mulheres que são violadas estão a encontrar, provavelmente, o resultado de uma violação que possam ter feito noutra existência. Mas as crianças que nascem fruto de violação, que culpa têm neste processo? Bom, é claro que uma criança nascida, às vezes bate-se tudo isso,
Mas uma criança nascida quando de uma violação, naturalmente que para as pessoas que não se apercebam, não queiram saber, nem estudem a vida espiritual e a todas estas relações de causa e efeito, com certeza que a gente pensa, coitada, não teve culpa nenhuma. E isso coloca-se a questão em algumas faixas politiqueiras, não é, da nossa sociedade, materialistas, que realmente é bom que faça o aborto porque não teve culpa nenhuma e é uma violação, uma violação. Mas naturalmente que ninguém passa-se por uma gravidade dessas sem ter responsabilidade no ato. E, portanto, a mãe é violada, não há causa. Há todo efeito é uma causa. Dizem os materialistas, a causa foi aquele malandro, aquele energúmeno que a violou. Não, a causa próxima e as causas remotas. Porque é que merece aquilo face às leis divinas? Porque é que aquela criatura foi violada? O que é que esperará do violador? O violador, para saldar o seu erro, para pagar bem pago aquilo que fez sofrer aos outros, como é que há de passar? O que é que lhe há de acontecer? O violador, como é que ele vai sentir o peso da violação? Como é que ele vai sentir o peso desse exercício subjugador esclavagista? Só passando pelo mesmo. Aliás, Jesus foi isso que falou. Como fizeres, acharás. Mas agora aparecem aqui dois patamares. É o autor da violação que deve ser violado, para poder perceber-se, ou para poder compreender isso. E pode também ser em decorrência daquilo que criou uma criança que nasce e que vai ficar traumatizada quando souber, se souber, entendido, às vezes não sabe, mas quando vier a saber que foi fruto da violação, com certeza que vai também ter que passar por isso. Ter que passar pela dor que fez sofrer ao espírito que reencarnou, fruto dessa circunstância. E, portanto, a evolução dá-se nisso. Assim, eu não vou violar, não devo violar, uma questão moral, por isso, assim, eu não sou isso. Eu não vou violar, que tem medo de ir para o inferno. Não tem valor. As pessoas que não fazem uma coisa, mas que tiveram oportunidade fazem, desde que não sejam condenadas, não mudaram nada, não estão moralizadas. A moralidade surge naquela situação. Não, isto não deve ser feito, isto não deve ser feito, eu não o faço. Eu não posso fazer, não é da minha índole. E, portanto, eu não faço. Isso é que é um controle das situações, embora haja tentações para isso. Portanto, a criança resultante de uma violação está também, de alguma forma, a receber de volta aquilo que, como violador, terá feito àquela criança que reencarnou fruto de uma violação que a produziu. Há pouco falou que tudo estaria programado, que nós participamos na programação da nossa reencarnação. Não seria muito mais fácil nós conseguirmos provar que não voltamos a fazer se nos recordássemos do nosso passado? Não, a questão é esta, se a gente se recordasse e não fizesse, era por um medo que viesse a ter consequências e não por uma evolução moral, por uma evolução espiritual. E se Deus é infinitamente sábio, justo e bom, e nós somos liminarmente muito atrasados, e somos injustos, e somos não sei o quê, nós não podemos imaginar a justiça de Deus segundo os nossos padrões. E, portanto, se Deus não desse a possibilidade de, face aos erros cometidos de nós, nos libertarmos deles, seria justo. Se Ele nos fizesse lembrar tudo isso, poderia estar a incorrer, a lei, não é? Poderia estar a incorrer numa abertura de justificação para erros futuros. Se eu não soubesse, eu não fazia. Se eu não me lembrasse disto, eu era de outra maneira. Porque agora a gente gostava de se lembrar, porque não pensa na gravidade das situações que nós produzimos ou vivemos. Mas se nós tivéssemos essa noção, face às circunstâncias de nos lembrarmos de tudo isso, se calhar refilávamos, porque mais valia Deus não nos deixar que a gente se lembrasse, porque assim andamos sempre a sofrer toda a vida, e porque estamos sempre com aquela coisa na cabeça, no pensamento, subjugados, etc. Ora, se as coisas são assim, a gente não se lembra, é porque é necessário no processo evolutivo que nós não nos lembremos para não sermos constrangidos a sofrer ou para não sermos impulsionados a mudar com medo de sermos condenados outra vez. A ideia é que nós passemos a ser e não a estar. Nós estamos com medo e não fazemos, não, mas nós somos de facto assim, espiritualmente evoluídos, e não fazemos porque não faz parte da nossa forma de estar. Vamos terminar o programa, mas, no entanto, eu retomava uma questão que lhe fiz há pouco sobre o processo, como é que se processa a apropriação de um corpo por parte do espírito candidato à reencarnação. Bom, provavelmente nós vamos continuar no próximo programa a abordar essa questão, porque é uma questão muito profunda e é uma questão muito interessante e muito apaixonante, digamos assim. Mas, desde logo, quer dizer, a programação para o regresso à Terra decorre
das condições que nós estabelecemos antes. Nós não é assim, agora que eu sei, deixa-me lá voltar outra vez. Porque havendo, segundo algumas estimativas espirituais, na Terra, entre 25, não sabem ao certo, 25 mil milhões e 30 mil milhões de almas, de espíritos, na faixa vibratória da Terra, estarão 6.500 milhões, à volta disso, no corpo físico, reencarnado, não é um número que se atira para o ar sem uma certeza absoluta, de maneira nenhuma, e 20 e tantos mil do outro lado à espera da oportunidade. Com certeza que temos que ponderar esta questão das oportunidades, dos merecimentos, de voltar à Terra para fazer mais um percurso evolutivo. Portanto, não depende, de facto, de nós querermos, depende de nós merecermos. E então, tudo isso está programado. Podemos, embora querer repentinamente vir já a decorrer daqui por um ano ou daqui por 2 anos, mas a lei pode estabelecer que não é essa hora, que não é ainda essa hora, que nós ainda não estamos preparados para tomar conta do novo corpo. Nós temos que ainda treinar muito, temos que ainda aprender muito no mundo espiritual para depois podermos ir prática no mundo material. Portanto, não depende de nós. Mas, se houver merecimento, pois com certeza que a rapidez com que essa reencarnação se processa, porque não pode estar limitado. As pessoas que não querem evoluir, que não querem modificar-se, não podem estar a limitar a possibilidade daqueles que querem. E, naturalmente, que há muitos que vêm mais rápido, outros que vêm mais lentamente. Há uns que podem vir ao fim se forem crianças, ao fim de poucos dias, poucas semanas, poucos meses. Se forem adultos, podem demorar alguns anos, um ano pelo menos, mas alguns anos, muitos anos, dezenas de anos. Depende, sem dúvida nenhuma, do que nós fizemos de aproveitamento nas experiências anteriores, portanto, merecimento, e depende também das circunstâncias e dos trabalhos que nós possamos eventualmente estar a fazer no mundo espiritual. Portanto, não é uma coisa absolutamente determinada. É 1 ano, 5 anos, 50 anos. E, por outro lado, quer dizer, todo esse planeamento, toda essa programação que é feita no mundo espiritual, com a intervenção de várias equipas dessa área, é uma intervenção, digamos assim, melindrosa. Se nós tivermos que fazer uma reencarnação com determinados espíritos afins ou desafetos, tudo isso tem que esperar o tempo necessário para que para que se conjugue tudo, para que se encontrem nessa situação. E mesmo assim, ao vir à Terra, às vezes, forçamos a barra, desviamos dos caminhos e acabamos por adiar essa oportunidade de, em conjunto, podemos evoluir para outra oportunidade. Mas tudo isso é uma programação. Quem são os que vão reencarnar? Próximos, quem são os pais, quem vai servir de filhos, ou quem vai ser filho, ou quem vai ser irmão, ou quem vai ser tio, ou quem vai ser assim. Isto é uma programação que demora o seu tempo, não é? E que, portanto, face à lei absolutamente verdadeira e firme de Deus, não há mutações, não há mudanças da lei de acordo com as conveniências dos homens, faça isso, pois com certeza que as oportunidades vão ser dadas e depois há um processo, que talvez fiquemos melhor para a próxima semana, que é o processo da aproximação dos pais, da aproximação do ambiente familiar, da aproximação do corpo em formação, tudo isso que realmente demora alguns minutos a desenvolver e que provavelmente será melhor dar para a próxima. Fica então prometido na próxima quarta-feira. Voltaremos ao tema o processo reencarnatório, reencarnação e espiritismo. Quanto a si, senhor espectador, marcamos encontros para a próxima quarta-feira. Ficamos à sua espera, também no e-mail asceviseu@gmail.com, para onde poderá dirigir as suas questões, as suas dúvidas acerca do tema em pauta. Muito obrigada pela sua presença e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.